O Canadá enfrenta uma situação mais complicada do que se imagina. Há apenas 2 anos, o aluguel médio de um apartamento de 2 quartos em Toronto era de cerca de $2.400. Atualmente, esse valor subiu para $3.300, representando um aumento médio de 25% ao ano. E isso não é uma exceção. Na maioria das cidades canadenses, para conseguir pagar o aluguel de um apartamento de 1 quarto, seria necessário ganhar pelo menos o dobro do salário mínimo. Comprar uma casa, então, tornou-se praticamente impossível. Nas grandes cidades como Toronto e Vancouver, o rendimento mínimo necessário para se qualificar a um financiamento imobiliário é 2 a 3 vezes maior do que a renda mediana das famílias. Isso torna a compra de imóveis inacessível até mesmo para os 10% mais ricos da população. O país vive uma crise habitacional, uma crise no custo de vida e, agora, também enfrenta desafios relacionados à imigração. Essas mudanças são marcadamente diferentes do Canadá que antes era admirado. O que aconteceu? Como o custo de vida no Canadá se tornou insustentável? Em retrospectiva, Justin Trudeau assumiu o governo em 2015 com uma mensagem de otimismo. Sua campanha foi construída sobre a ideia de esperança, e muitas vezes ele foi comparado a Barack Obama, nos Estados Unidos. No primeiro dia como primeiro-ministro, Trudeau visitou uma estação de metrô em Montreal, tirando selfies com os passageiros. A cena se tornou viral e transmitiu um clima de entusiasmo e renovação. Ele alcançou o segundo maior índice de aprovação já registrado para um novo primeiro-ministro no Canadá. Hoje, porém, a situação é bem diferente. O Canadá enfrenta crises profundas na habitação, no custo de vida e, de forma inesperada, na área de imigração. Para entender o contexto atual, é preciso olhar para a história. O Canadá é, essencialmente, uma nação de imigrantes. No início do século XIX, sua população estava quase toda concentrada na costa leste, ao longo do rio São Lourenço e dos Grandes Lagos. Ao norte e oeste, havia vastas regiões pouco habitadas que o país desejava ocupar. A imigração foi usada como ferramenta para construir a nação. Uma campanha de marketing foi lançada para atrair novos habitantes, promovendo o oeste canadense como um novo Eldorado. Navios carregados de imigrantes chegaram ao Canadá, sendo recebidos por oficiais de imigração que avaliavam os recém-chegados. O foco principal era atrair agricultores habilidosos, capazes de ajudar na expansão para o oeste, ocupando áreas desabitadas. Esses pioneiros fundaram vilarejos que, com o tempo, se transformaram em cidades, impulsionando o comércio e a indústria e consolidando o controle do Canadá sobre o oeste. Até 1920, novos centros populacionais surgiram ao longo da fronteira sul, e a população cresceu de 3 milhões para 9 milhões de habitantes. Porém, esse processo de imigração tinha critérios seletivos baseados não apenas no mérito, mas também na raça. O objetivo era preservar o status do país como uma nação de homens brancos. Após a Segunda Guerra Mundial, no entanto, essas práticas discriminatórias começaram a ser questionadas, e o Canadá reformulou seu sistema de imigração. Foi introduzido um modelo baseado em pontos, no qual os imigrantes eram avaliados de acordo com fatores como idade, nível educacional, experiência profissional e habilidades linguísticas. A filosofia central era selecionar pessoas com base no que poderiam contribuir para o país. Esse sistema, o mais antigo entre os países da OCDE, permanece em vigor até hoje. Um dos primeiros desafios enfrentados foi o aumento significativo na proporção de imigrantes que chegavam ao país como membros de famílias. Em 1971, 73% dos imigrantes eram classificados como migrantes econômicos, enquanto 21% pertenciam à categoria de reunificação familiar. No entanto, uma década depois, essa situação se inverteu. Membros de famílias passaram a ser vistos como consumidores improdutivos de benefícios sociais, o que levou o governo a endurecer os critérios de entrada. Até 1995, a proporção de imigrantes familiares havia caído para 36%. O Canadá confiou grande poder ao ramo executivo federal, permitindo uma resposta rápida a fluxos migratórios indesejados. O sistema foi continuamente aprimorado ao longo dos anos, corrigindo pontos fracos identificados. No início dos anos 2000, o modelo canadense de imigração passou a ser amplamente elogiado como um dos melhores do mundo. Até mesmo Donald Trump teceu elogios ao sistema canadense. Contudo, o que realmente chamava a atenção eram os níveis excepcionalmente altos de aceitação pública. Durante muito tempo, a imigração não foi um tema controverso no Canadá. Em 2018, 2/3 da população canadense consideravam a imigração benéfica para o país, a maior taxa entre as nações da OCDE. Porém, esse cenário não permaneceu. Nos últimos anos, a opinião pública sobre imigração mudou drasticamente. De um apoio generalizado,
passou-se a um sentimento predominante de preocupação. Durante os primeiros 4 anos do governo Trudeau, a população canadense cresceu em ritmo recorde, impulsionada em grande parte pela imigração, embora esse crescimento tenha desacelerado durante a pandemia. E foi aí que os problemas começaram. O Canadá enfrentava uma série de desafios, entre eles, a escassez de trabalhadores. Setores cruciais como construção civil e saúde estavam sofrendo com a dificuldade de encontrar profissionais qualificados. Para o novo ministro da Imigração, Shane Fraser, assim como para seus predecessores, a imigração era vista como uma ferramenta para resolver problemas específicos. Além de suprir a falta de mão de obra, a imigração também foi apontada como uma solução para questões demográficas. Em todo o mundo ocidental, o envelhecimento populacional é um desafio crescente, mas no Canadá, a situação é ainda mais crítica. Em 1971, havia 7 pessoas em idade ativa para cada idoso. Em 2012, essa proporção caiu para 4. As projeções indicam que, até 2036, haverá apenas 2 trabalhadores para cada aposentado. Nos próximos 20 anos, o número de canadenses com mais de 75 anos deverá dobrar, enquanto a força de trabalho continuará a diminuir. Esse cenário impulsionou a criação de um plano de imigração radical. Em 2022, o Canadá registrou um crescimento populacional recorde e anunciou metas ousadas em receber 465 mil residentes permanentes em 2023, 485 mil em 2024 e 500 mil em 2025. O objetivo era claro, em atrair os melhores talentos globais e liderar nessa corrida. O plano era que 60% dos novos imigrantes fossem trabalhadores econômicos, especialmente em áreas com maior demanda, como saúde, comércio especializado, manufatura e tecnologia. Um projeto ambicioso para enfrentar os desafios do futuro. Quando esses planos foram anunciados, os oficiais de imigração já enfrentavam um atraso significativo e havia 2 milhões de pedidos de residência pendentes. Além disso, o país já sofria com uma grave escassez de moradias. Apesar disso, Trudeau e seu gabinete viam a imigração como a solução, não como o problema. Em 2023, a população canadense cresceu no ritmo mais acelerado em quase 70 anos, tornando-se a de maior crescimento entre os países da OCDE. Propostas mais radicais, como a defendida pelo Grupo Centro Initiative, sugeriam aumentar a população do Canadá para 100 milhões até o final do século. Essa ideia contou com o apoio de um ex-primeiro-ministro e incluía, entre seus defensores, vários conselheiros de Trudeau e de membros de seu gabinete. Entretanto, a opinião pública começou a mudar. Em 2022, apenas 27% dos canadenses acreditavam que havia imigração excessiva no país. Em 2023, esse número subiu para 51%, e em 2024 chegou a 58%. Em julho de 2024, protestos começaram a surgir, uma cena rara no Canadá. Com as eleições federais marcadas para 2025, Trudeau enfrenta o risco de perder seu cargo. O governo frequentemente divulga dados mostrando o crescimento da economia, o que, tecnicamente, é verdade. No entanto, esse crescimento é impulsionado, principalmente, pelo aumento populacional, enquanto o crescimento per capita e o padrão de vida individual estão em declínio. Há uma desconexão evidente entre o rápido crescimento da população e o tempo necessário para fornecer habitação e infraestrutura de serviços, como saúde e educação. Essa discrepância afeta todas as camadas da sociedade, mas é mais visível no custo da moradia. Os mais vulneráveis, como os estudantes, são os mais prejudicados. Um caso ganhou repercussão ao revelar que 25 estudantes estavam vivendo em um único porão em Brampton. O episódio viralizou, e o prefeito da cidade comentou que situações semelhantes têm ocorrido regularmente. O número de residentes temporários no Canadá, que inclui tanto trabalhadores quanto estudantes internacionais, cresceu de forma impressionante nos últimos anos. Em 2022, eram 1,4 milhão, já em 2024, esse número havia dobrado, alcançando 2,8 milhões. Com isso, a opinião pública passou a se voltar contra as políticas de imigração do país, tornando esse tema polêmico pela primeira vez. Com as eleições se aproximando, Trudeau precisou agir. Ele nomeou Shane Fraser, ex-ministro de Imigração, como responsável pela habitação. Essa decisão gerou críticas intensas, especialmente nas redes sociais. Comentários como "é absurdo achar que quem criou o problema vai conseguir resolvê-lo" se tornaram comuns, reforçando o sentimento de insatisfação da população. Fraser agora enfrenta uma posição delicada, já que muitos associam o aumento de 9 milhões de novos residentes ao agravamento da crise habitacional, causada pela falta de moradias disponíveis antes mesmo de os imigrantes chegarem. A frustração com a crise do custo de vida aumentou, e muitos imigrantes passaram a se sentir injustamente culpados pelo problema.
Em setembro de 2024, a aprovação de Trudeau caiu para apenas 33%, com apenas 26% dos eleitores apoiando-o como primeiro-ministro. Pressionado, ele anunciou uma mudança nas políticas de imigração, com a intenção de reduzir o número de novos residentes para desacelerar o crescimento populacional. Trudeau também reconheceu seus erros, admitindo que, quando assumiu o cargo, o país já enfrentava 3 décadas de falta de investimento em moradias acessíveis. Apesar de desafios como problemas na cadeia de suprimentos e obstáculos à construção, ele assumiu a responsabilidade pelas decisões que agravaram a crise habitacional. A habitação e o alto custo de vida tornaram-se símbolos claros do declínio no padrão de vida dos canadenses. Em 2019, apenas 19% da população acreditava que o Canadá era extremamente desigual. Em 2024, esse número subiu para 38%. Quando questionados sobre o custo de vida, o número de pessoas que consideravam a situação pior passou de 66% em 2019 para 84% em 2024. E isso é apenas o começo. O Canadá mudou profundamente, e os sinais dessa transformação estão por toda parte. E se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso é muito importante para o nosso crescimento. Muito obrigado e até a próxima.